Nós temos tratado nas manhãs de domingo sobre a defesa da fé, a apresentação da fé. A ênfase que eu tenho dado é aquilo que tenho chamado de apologética missional, ou seja, uma postura de comunicação da fé com o propósito de auxiliar as pessoas a conhecerem Cristo e serem discípulos de Cristo. Eu não estou trabalhando da apologética clássica, mas com essa sensibilidade. Hoje nós vamos tratar de um tema fundamental à nossa vida. Eu tenho aprendido na minha própria vida cristã e falado aqui na igreja, vocês me têm ouvido dizer em várias ocasiões, que nós não somos chamados como igreja exclusivamente para instruir as mentes das pessoas, não é? Mas a alcançar o que a Bíblia chama de coração, que é a sede mais profunda do nosso próprio ser. O Senhor Jesus disse que é do coração que procedem os assassinatos, os adultérios, o roubo, o furto, toda a série de pecados. Ele começa lá no coração. Como disse Tiago também, a cobiça que uma vez conquista o coração e depois acaba desembocando numa prática pecaminosa. Bem, segundo a palavra de Deus, me permita recapitular, apesar de ter falado isso várias vezes aqui, mas como introdução para a nossa aula. O conceito bíblico de coração não é o órgão que a biologia ou a medicina estuda. Coração é a sede da alma humana, é a fonte daquilo que nós somos enquanto humanidade, diferente do aspecto biológico com o qual nós compartilhamos em comum com o restante da criação, não é? Se nós fizermos um recorte entre matéria e espírito, o nosso funcionamento material é semelhante ao restante da criação. Nós passamos por todo um processo de desenvolvimento que a biologia estuda. E aí vai ver essa semelhança, e vai ver mesmo, porque nós somos criados seres materiais e imateriais. Porém, a diferença está precisamente no elemento transcendental, no elemento espiritual, no metafísico. Aí nesse ponto o recorte é outro. De um lado estamos nós como seres humanos e Deus, e no outro lado estão o restante das criaturas. Não há uma autoconsciência no restante das criaturas, não há um conhecimento, uma percepção e uma valoração moral no restante das criaturas. A moralidade pressupõe uma autoconsciência e uma capacidade simbólica, de administrar conceitos e realidade. Isso tem a ver com a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Então, precisamente, é devido a esta característica singular que nós, seres humanos, temos, que carregamos conosco a imagem de Deus, a capacidade reflexiva, a capacidade valorativa, a capacidade de tomada de decisões, a capacidade criativa. Veja, tudo isso é a imagem de Deus. E por isso que nós, seres humanos, mesmo sem sermos os seres mais poderosos fisicamente, nós temos o maior de todos os poderes sobre o restante da criação como um todo. Nós podemos construir, alterar o meio ambiente e até ameaçá-lo, se formos irresponsáveis, como algumas vezes temos sido também, destruindo ecossistemas e levando à extinção de algumas espécies também. Bem, ao olhar para isso, nós vemos que o coração é precisamente esta sede, como disse o Senhor Jesus. De tudo aquilo, diz a palavra de Deus, que você for guardar, guarde o seu coração. Em que consiste o coração segundo a palavra de Deus? O coração consiste em 3 áreas. Biblicamente falando, coração, quando você lê na Bíblia coração, lembre que vai envolver 3 aspectos da personalidade humana, a saber, a razão ou intelecto, a emoção ou as afeições e a volição ou a vontade. Estas 3 dimensões são as componentes do coração na palavra de Deus. E isto é importante nós falarmos porque, dependendo do grupo com o qual você esteja familiarizado ou próximo, você vai perceber a tentação de desequilibrar a abordagem do coração. Alguns, e eu costumo dizer e alertar, nós como presbiterianos conservadores, temos uma tendência a facilmente perceber a necessidade de falar à mente, ao coração. Talvez até de uma forma reativa ao nosso mundo que vivencia uma espiritualidade anti-intelectualista. Então nós dizemos, não, a gente não pode entregar os pontos disso aqui, senão vira uma bagunça geral. É preciso entender, é preciso refletir, é preciso compreender o que Deus está dizendo. É verdade. Entretanto, não é exclusivamente razão o coração. As verdades de Deus bem compreendidas afetarão as nossas emoções.
Então são os textos bíblicos que falam de compungiu-se-lhes, pois, o coração, perguntando a Pedro, disseram, que faremos, irmãos? Logo depois de ouvir o sermão no dia de Pentecostes, né? O que é isso? Compungiu-se-lhes o coração. Ficou com o coração apertado, condoído, e diz, nós matamos o Senhor, o Salvador, lembra? Foi o primeiro sermão depois de Pentecostes, portanto, 40 dias depois da ressurreição de Cristo, não é? 40 e poucos dias depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você veja, foi a primeira vez que a palavra de Deus foi pregada dessa forma ampla, eles ouviram, entenderam, razão, compungiu-se-lhes o coração, afeição, emoção. E a pergunta, que faremos, pois, irmãos? Volição, tomada de decisão. Se isso que você está me dizendo é verdade, eu creio que é, isso tem que mexer comigo. Eu tenho que olhar a minha vida e dizer, peraí, o que está acontecendo? Estou ou não estou de acordo com a palavra do Senhor? E não pode ficar no sentimento. Este é o apelo de alguns segmentos aí que identificam espiritualidade com sentimento. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. E o sentimento passa a ser o alvo daquela religiosidade, não é? Você tem que chegar ao terceiro ponto, que é dizer o seguinte, de que maneira isso afeta a minha vida? Que respostas eu darei a esta verdade? É a aplicação. Se nós fizermos abordagens desequilibradas, nós teremos distorções do cristianismo. A primeira distorção, a ênfase na racionalidade, é o intelectualismo. Isso faz com que pessoas sejam competentes em discutir ideias, debater conceitos, receber instrução, ganhar debate na parte dos outros, mas serem, na forma prática do dia a dia, ímpios, indiferentes, não mostrarem santidade, amor, compaixão, certo? Isso é uma ênfase na razão. A ênfase na afeição, na emoção, gera aquela distorção piegas. A pessoa chora quando ouve uma mensagem, né? Dá gritos, aleluia, fica todo empolgado na hora que está ouvindo alguma coisa, mas isso não afeta nada a sua vida. Ela nem mesmo entende, porque o que conta é aquilo que eu estou sentindo, percebe? Não consegue articular a verdade de Deus, relacionar com a sua vida, não consegue explicar, não consegue entender. Ler a Bíblia não faz separação de texto com contexto, porque o que importa é o que está sentindo dentro do seu coração. E por outro lado também, não há uma boa ética. Porque o que manda é o sentimento, enquanto eu estiver me sentindo bem, minha vida está boa. Se eu estiver me sentindo mal, minha vida está ruim. É guiado pelo seu sentimento. Qual o problema disso? É a distorção elevando as afeições ao grau mais elevado. E o último grupo, o grupo ao se destacar a volição ou a tomada de decisões, se gera uma religiosidade chamada legalismo, onde toda a ênfase está na prática e na conduta da sua vida. Então, as pessoas que são legalistas tendem a querer regras claras, assim, 10 mandamentos para tudo que for fazer. Me dá os 10 quais são os mandamentos que eu devo aplicar no relacionamento marido-mulher, pai e filho, no trabalho e tudo. Ele quer regras para seguir, para avaliar. Qual é o problema deste tipo de abordagem? O problema é que toda tentativa de construção de regras tenderá a ser superficial, porque nós regramos o outside, nós regramos o que está do lado de fora. A gente regra como pentear o cabelo, como vestir a roupa, mas a gente não consegue regrar a raiz que está lá no coração. Como você regra uma disposição da emoção, do sentimento, por exemplo? Como você regra a tentação interna? E foi isso que o Senhor Jesus alertou quando diz, olha, vocês estão dizendo que estão bem na fita aí, porque nunca matei, nunca roubei. Ele diz, aquele que olhar com uma intenção impura, o que é que Jesus está dizendo? O pecado começa lá no coração. Não é uma coisa apenas de ação externa. A realidade que se consuma com transgressão começa como um desejo distorcido. Então veja, não tem como a gente pensar uma vida cristã distorcendo ou separando, fragmentando o coração. Nós temos que pensar nesses 3 aspectos. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor neste momento, no Salmo de número 19. Vamos fazer uma leitura de alguns textos aqui, pensando sobre o coração e a abordagem do coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como cristãos, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, o caminho mais apropriado, que eu entendo, é nós buscarmos primeiro falar ao nosso próprio coração, deixar a Bíblia falar ao nosso próprio coração. Então nós oramos por nós mesmos, né? Momento devocional, dizer, Senhor, fala comigo, sonda o meu coração,
depois nós também pensamos nos outros. Mas eu começo comigo. Porque a tendência natural de nós que fomos afetados pelo pecado é o quê? Ver facilmente o erro que está no outro, mas ter muita dificuldade de enxergar o próprio erro. O Senhor Jesus disse, tira a trave do teu olho, antes que você venha querer chamar a atenção do cisco do olho que está no seu irmão, tá bom? Então assim, a gente vai falar de coração, o meu desejo não é que saia aqui um bocado de fiscal do coração alheio, porque o coração alheio só Deus tem acesso. Quer dizer assim, ó, primeiro, meu coração. Agora, segundo, entendamos que a dificuldade é no coração de toda a espécie humana. Então, quando eu estiver falando com outras pessoas, o desejo é que o coração dessa pessoa seja alcançado para Cristo, não é? Eu não tenho, nenhum de nós tem uma leitura do coração, só Deus tem. Isso é tão radical, para você ter ideia, que o salmista chega a dizer, sonda-me, ó Deus, e vê o que está dentro de mim, porque nem ele mesmo se conhece. De fato, nós não temos acesso pleno ao nosso próprio coração. Eu já vou ler o texto, só esticar um pouquinho esse comentário aqui. Por que eu estou falando isso? Até a psicologia, a psicanálise, os diversos segmentos aí, reconhecem que o ser humano tem uma dimensão não conscientemente percebida de si mesmo, que a psicologia chama de inconsciente, não é? Biblicamente, a linguagem é outra e a abordagem é outra. A linguagem é o seguinte, o coração é uma dimensão tão profunda do nosso ser, que só Deus o conhece completamente. E eu não tenho mais a capacidade de visitá-lo saudavelmente sem a assistência do Senhor. Eu crio rotas de fuga, de evitamento, leituras distorcidas de mim mesmo. Por isso que quando eu vou fazer esse exercício, os puritanos foram mestres em fazer isso, né? Essa autoanálise piedosa diante de Deus, eles ensinavam que elas devem ser feitas com sinceridade, com piedade e na dependência do Senhor, né? Que o Espírito de Deus me assista. Senhor, me assista. Me ajude a olhar para mim como o Senhor olha para mim, não como eu sou tentado a olhar com as minhas ideias preconcebidas, meus desvios e tudo mais. Vamos dar uma olhada nisso, de que maneira a Bíblia se propõe a fazer isso e nos capacita também a fazer esta avaliação do coração. Salmo 19, este é o Salmo da revelação, né? Nós podemos dizer que em linhas gerais, este Salmo está falando sobre a revelação de Deus. Os primeiros versículos falam da revelação geral na natureza, mas a partir do versículo de número 7, nós vamos ver a revelação especial na palavra. E olha como ela nos é apresentada. A lei de Deus é perfeita. Antes de fazer a leitura, este salmo é escrito aqui, tanto do verso 7 até o verso número 10, com ideias paralelas. Ele apresenta um conceito, um atributo da palavra de Deus, apresentada de forma sinônima, tem hora que ela é chamada de lei, testemunho, vocês vão perceber, e em seguida apresenta uma utilidade, uma funcionalidade desta palavra para a nossa própria vida. O que é bem interessante, né? Você vê, existe uma realidade objetiva da parte de Deus e existe uma utilidade subjetiva, como essa verdade objetiva me alcança. Preste atenção a isso à medida que nós estivermos lendo do 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então veja que os versículos 7 e 8 claramente nos apresentam descrições sinônimas da palavra de Deus. Ele é apresentado como palavra, testemunho, lei, mandamento. São termos sinônimos para a Bíblia, não é? Ele diz, olha, assim é, olha os atributos. Ela é perfeita, é fiel, são retos, é puro, é límpido e verdadeiro. Correto? Esses são os atributos, é como a palavra de Deus nos é apresentada aqui. Agora, as aplicações dela sobre a nossa vida vêm na sentença seguinte. O que é que ela faz? Restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos. O versículo 9, ela não fala diretamente de uma utilidade,
mas ela apresenta outra característica, outra qualidade dos salmos, mas que tem utilidade prática. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Isso é maravilhoso, não é? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: não importa se esse texto tem 2.000 anos ou 4.000 anos, ele é eterno. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ela é eterna. Por que ela é eterna? E com eterno, eu não estou com isso afirmando que a palavra de Deus não tenha instruções e aplicações e mensagens circunstanciais, contextualizadas ao seu tempo e à sua época. Não, não existe um texto desencarnado do seu tempo e da sua época. Não existe. Quando Moisés fala ao povo que saiu do Egito, esta palavra faz absoluto sentido dentro do seu contexto. Mas preste atenção, porque a composição do texto bíblico é a composição de uma tapeçaria que nos apresenta verdades eternas, morais. A teologia vai chamar isso da lei moral de Deus, que é atemporal, supracultural, que vale para todo tempo e para toda época, mas que nos é dada dentro de um contexto histórico e cultural específico. A regulação, por exemplo, a monarquia de Israel. Isso não vale para a República Federativa do Brasil. No entanto, ao mesmo tempo que se dá instruções circunstanciais, concretas e práticas, se apresenta também os princípios universais da moralidade desta função. Aquilo que é requerido do rei, enquanto atributos morais, é requerido de toda autoridade civil, seja qual for o modelo político e governamental usado. Percebe? O rei, o presidente, o primeiro-ministro, que outro título a gente pode dizer? O chanceler, que é equivalente a primeiro-ministro, o sultão, oi? O imperador, isso, exatamente, seja lá o que for, ele tem responsabilidades morais no exercício da sua função, independente de como seja construído esse poder, percebe? Ele pode ser um poder absoluto, monarca absoluto medieval, ele pode ser um monarca representativo, ele pode ser o presidente no sistema presidencialista, ou no semipresidencialismo, como o da França e o da Rússia, que divide com o primeiro-ministro, mas enfim, quem estiver investido de autoridade, deve exercer a autoridade buscando o bem daqueles que são os seus liderados. Eles são responsáveis diante de Deus, percebe? É nesse ponto que a Bíblia diz, olha, permanece para sempre. Aquilo que nos é falado, e por que permanece para sempre? Porque moralmente o ser humano é o mesmo. O ser humano não mudou qualitativamente, na sua essência, na sua natureza, desde a queda de Adão e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós desenvolvemos tecnologia, nós desenvolvemos modelos sociais diferentes, construímos, mas os dramas humanos, as lutas humanas, morais, são as mesmas. E isso é que eu acho tão fascinante. Nós caminhamos aqui em todo o livro de Gênesis, né? E uma boa parte do livro do Êxodo, você vê que as lutas dos nossos antepassados são as mesmas nossas. Não é verdade? As tentações, os desejos, os anseios, as alegrias, as lutas, os sucessos também são. O que nós mudamos foi a tecnologia. Hoje nós temos tecnologia avançada, mas moralmente é o mesmo. Por isso que é eterno. E isso é importante nós percebermos, porque a abordagem bíblica e a mensagem cristã é a mensagem que foca no coração. Eu não foco nas circunstâncias. Quando eu comento a fé cristã, quando eu falo da fé cristã para as outras pessoas, eu não estou apresentando um modelo social, embora o cristianismo afete a vida em sociedade também, porque ela vai falar da postura que o ser humano deve ter para com o próximo. Eu não falo de uma ideologia política. Dá um aperto no meu coração quando eu vejo esses dias que a gente está vivendo, que a gente está em clima de fla-flu político desde a segunda eleição da Dilma, né? Parece que não para. E eu fico vendo muitos cristãos aí se polarizando e se rivalizando entre uma ideologia de uma matriz mais à direita, mais à esquerda, ou seja lá o que for, liberal ou conservador. Veja, e nem com isso eu estou dizendo que você pode identificar algumas posições mais próximas dos princípios morais e outras mais distantes. Não estou dizendo que é tudo neutro, não. Existe influência, sim. Alguns você vai perceber que valores, conceitos e práticas estão mais próximos da Bíblia. O ponto que eu estou dizendo é nenhum sistema, nenhum modelo construído pelo ser humano expressa a plenitude da vontade boa de Deus para a nossa vida. Isso só a Bíblia apresenta.
Então, na verdade, a palavra de Deus deve ser valor de avaliação de tudo que eu tenho, nos seus princípios morais. Mas vamos seguir. No verso 10, então, o salmista vai falar de postura, né? De atitude para com a palavra, mas mais subjetiva aqui. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ele está falando de quê aqui? Está falando de satisfação. Aqui já vem uma dica, né? Abrindo no ponto. Quando nós estamos vivendo a fé cristã de maneira saudável, nós encontramos satisfação em Deus e na vida com Deus. Eu gostaria de poder dizer para você que isso para mim é tranquilo. Todo dia eu acordo dando glória a Deus, aleluia, cantando louvores ao Senhor e animado por mais um dia para viver para a glória de Deus. Mas se eu dissesse isso, eu não estaria sendo honesto com vocês. No entanto, ao ler isto, eu vejo um convite da graça de Deus daquilo que é possível experimentar e que deve ser desejável. Nós podemos, em alguns momentos da vida, não poucos, nós podemos fazer uso dos exercícios espirituais, devocionais, dos cultos até público, muito mais por uma consciência de que é o certo do que por um deleite nas coisas do Senhor. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: ah, pastor, mas não é mentira, não é hipocrisia se eu fizer isso? Eu digo, não. O que é hipocrisia? Hipocrisia vem diretamente de palavra grega que apontava para o teatro grego, em que as pessoas usavam máscaras. Vocês lembram que eram teatros de máscaras, né? Usavam máscaras para interpretar papel. Máscara de alegria, de tristeza, e aí interpretavam os seus papéis. O que é a hipocrisia que Cristo condena? É quando as pessoas estão demonstrando socialmente alguma coisa que não é uma realidade interna. Eu quero uma imagem pública minha melhor do que quem de fato eu sou. Isso é hipocrisia. Estar com o coração abatido e apresentar-se abatido e comparecer diante de Deus abatido é honestidade. Entende? A hipocrisia seria esconder isso, negar de todo mundo, porque eu quero louvor das pessoas. E isso é hipocrisia. Então, percebam que tem um momento do culto público, que é o momento de confissão de pecados. O que vai caber, inclusive, dizer: Senhor, hoje eu vim sem querer. Estava desanimado, estou com uma crise de fé. Entende? O condenável não é você perder essa vitalidade. O condenável é você fingir que tem uma coisa que não tem, ou você desobedientemente apostatar, largar. Pensemos na ceia. Qual é o convite da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma e beba. Esse é o caminho da Bíblia, do Evangelho. Não é, já que você está mal ou está com uma luta, fique em casa para não ser hipócrita. Fique, autodiscipline-se, não é? E nem é, venha de qualquer maneira e não tem problema não se você está assim. Não. O convite da graça de Deus é sempre a honestidade. Eu chegar diante de Deus: Senhor, minha alma está abatida. O salmista fez isso várias vezes, né? Vários salmistas fizeram: Senhor, por que estás abatido, ó minha alma, dentro de mim? Por que te perturbas? Confia em Deus. Ele transforma o seu abatimento em uma oração. Olha que coisa bela. Agora, por algum motivo que eu não saberia dizer, né, nós construímos uma mentalidade, uma espiritualidade evangélica triunfalista. Por exemplo, nós não conseguimos conceber como sendo espiritualmente legítimo, viável e até necessário em alguns momentos o lamento, a oração da lamentação, que é diferente do murmúrio, né? Qual é? Eu não me lembro exatamente quando foi, mas um dos sermões de Gênesis ou de Êxodo nós abordamos essa diferença. Eu acho que foi quando eles estavam começando a caminhar lá. A murmuração é quando aquilo que me causa dor, tristeza, abatimento, seja lá o que for, ela toma conta do meu coração. O objeto focal é o que me gera incômodo. E aí eu reclamo daquilo porque isso se torna o foco. O lamento é quando Deus é o foco. A mesma coisa que me causa dor, tristeza e abatimento vem ao meu coração, mas não é ela que domina a minha mente e o meu coração. Eu coloco diante de Deus, eu choro diante de Deus: Senhor, isso está acontecendo comigo. Eu estou me sentindo assim, eu estou sem coragem, sem força, eu estou tentado, seja lá o que for, não é? Deus é o foco. E isso é o lamento.
O lamento é chegar diante de Deus e chorar as pitangas, vamos dizer assim. Mas para o Senhor e diante do Senhor, a murmuração é quando esse mesmo sentimento me leva para longe de Deus. Percebem? Assim, em meu coração, eu desconfio, eu me sinto apático e Deus fica em segundo plano. Mas a causa da minha dor e do meu lamento se torna em primeiro. Bem, vamos seguir. Versículos de 11 a 14, nós temos uma aplicação desta verdade. Tudo isso que ele falou anteriormente, da palavra e da sua utilidade. Ele diz assim: além disso, por eles, pelos mandamentos do Senhor, pelos juízos do Senhor, pelos testamentos, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então ele está falando de uma utilidade bem objetiva da palavra do Senhor. Além de me dar prazer na alma, o que toca a afeição, toca as emoções aqui, eu tenho satisfação nas coisas de Deus, mas eu não busco as coisas de Deus só pelo prazer, porque senão a gente cai naquela tentação, não foi gostoso hoje, não valeu, não é? Ele diz, além disso, tem uma utilidade objetiva. Admoesta o teu servo. A palavra do Senhor é recurso de admoestação, de exortação, e em os guardar uma grande recompensa. Olha o que diz o versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Aqui é um convite para uma reflexão muito interessante para a nossa vida cristã e prática. Primeiro, a nossa incapacidade natural de olharmos para as nossas próprias faltas, olharmos para o lado escuro da nossa alma, usando uma metáfora aí, ou a metáfora do Star Wars, o lado escuro da força, A dificuldade que nós temos de olhar, porque ou nós negamos, ou nós terceirizamos a responsabilidade, isso aqui está dentro de mim, porque aquela pessoa que fez isso aqui comigo, não é? Como estava lendo em casa nesses dias um livro com a família, e aí o autor lembra e diz, olha, não é correto você dizer, está vendo o que você me faz fazer? Por sua causa que eu perdi a paciência. Não, peraí. Não terceiriza a responsabilidade. Quem perdeu a paciência foi você, O outro pode ter irritado. Então você divide em duas coisas. Um ficou provocando, mas irritação é resposta. Percebe? São coisas distintas. Nós naturalmente temos dificuldade de olhar para esse lado mal dentro de nós. Por quê? Porque não é bom, Não é bonito, não é uma face bela que nós queremos ver. Mas nós não podemos ser entregues a essa nossa incompetência e incapacidade. Deus vem ao nosso encontro. E Ele nos dá a sua palavra como um espelho, para que eu consiga avaliar objetivamente o que tem dentro de mim. Porque se eu tendo a negar, se eu tendo a terceirizar, eu também tendo a racionalizar, ou seja, justificar. Todas essas posturas são um afastamento da verdade objetiva do mal que habita em nós. Mas isso não traz ajuda real. O que Deus nos faz? Ele nos dá uma palavra com um espelho objetivo. Diz, olha, eu vou dizer para você como são as coisas. É isso que ele está dizendo, que a palavra me ajuda a me sondar. Eu me lembro agora chamados 3 usos da lei, proposto por João Calvino nas Institutas da Religião Cristã, que vai falar do primeiro uso, que é ao apresentar o contraste, a verdade moral de Deus, gerar uma convicção de pecado. Assim, Deus é santo e eu sou pecador. Como é que eu sei isso? Paulo fala claramente, eu sei que eu pequei, porque a lei diz, não cobiçarás. Então eu entendo que a cobiça é um pecado, porque Deus me alertou que aquilo que eu estava fazendo é pecado, ok? Então o primeiro uso é trazer objetividade para mostrar-nos nós em contraste com Deus. Eu sou pecador, Deus é santo. O segundo uso da lei é um uso missionário. Assim, uma vez que eu percebo as minhas falhas e a minha incompetência, toda a lei aponta para a graça redentora em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, presente nos sacrifícios, presente nas ofertas propícias, de propiciação, em todo o ritual levítico. Isso é o quê? Isso é o Evangelho. Concorda comigo? O pecador da antiga aliança, como é que ele ia resolver os seus problemas? Ele chegava diante de Deus, reconhecia o seu pecado, em um ato litúrgico
transferir a sua culpa para um inocente que sacrificava-se em seu lugar. O que é isso? Isso não é o Evangelho? É exatamente a mensagem do Evangelho. Deus perdoa pecadores que contritos reconhecem sua falha e passa a tratá-los como justo, porque desvia a sua condenação deles para um inocente que ocupa o seu lugar. Isso era anunciado ano após ano, até que veio o Filho de Deus e diz: olha, não precisa ser mais anunciado, porque agora foi concretizado, realizado na história. A realidade experimentada é a mesma, só que antes era de anúncio, de expectativa de que isso um dia vai se cumprir plenamente, e depois vem o cumprimento. E a mensagem cristã é exatamente a mesma. Então, dizer, o segundo uso da lei é um uso que eu estou chamando de missionário, né? É o uso redentor, é apontar para Cristo. Porque uma vez que eu reconheço minha falha, eu vou ter Cristo. E o terceiro uso da lei é a lei como um instrumento da santificação. Porque é pela lei que eu sei qual é o caminho correto, o bom caminho, o que honra a Deus e o que glorifica ao Senhor. Embora eu saiba que eu seja incompetente, eu e você somos incompetentes para cumprir plenamente, mas nós não somos antinomistas, nós não negamos a importância da lei, nós temos a referência dela, né? Temos a referência dela. Ainda lutamos com ela, mas sabemos qual é o caminho apropriado. Isso aqui é tão rico e denso e vasto, que o salmista chega a dizer o seguinte: absolve-me das que me são ocultas. Entre os sacrifícios e entre as ofertas apresentadas no Antigo Testamento, havia a oferta pelo pecado oculto. Por quê? Eu comentava com meu filho essa semana, com Arthur, se eu não me engano, sobre essa dupla natureza do pecado. O pecado tem uma face objetiva e tem uma face subjetiva. Preste atenção nisso aqui. Qual é a face objetiva do pecado? É a desobediência da lei. João diz que o pecado é a transgressão da lei. Onde quer que nós desobedeçamos a lei, praticamos o pecado. Correto? É possível alegar ignorância da lei para dizer que não tem culpa? Não. Se você comete uma infração qualquer, até de trânsito, né? Hoje deu um BO dentro do carro, porque eu fiz uma pequena transgressão ali, aí gerou uma tensão dentro do carro. Quando você comete, você não pode alegar ignorância. Eu não sabia. Eu disse, não. Então busque saber, o seu dever é saber, correto? A inocência ou apelar para a ignorância não serve de base para você se justificar. Então, essa é a objetividade do pecado. Houve uma transgressão. E isso era tão grave que até uma das ofertas a serem oferecidas era a oferta pelo pecado oculto. Ou seja, aquilo que de uma maneira não consciente eu transgredi por ignorância, por esquecimento, seja lá o quê, mas eu tenho uma culpa real porque houve uma transgressão. Então eu apresentava, o judeu, né, do Antigo Testamento apresentava uma oferta também. O que é isso? Aqui está falando do pecado, do problema da objetividade do pecado. E por isso o estudo bíblico, a meditação na palavra do Senhor é importante, porque quanto mais eu conheço, mais clareza eu vou tendo. Não é? Pode ser que você, alimentemos em nossa vida algumas séries ou alguns hábitos que são pecaminosos por ignorância. Pastor, mas tem tanto tempo de igreja, é possível que isso ainda ocorra? O evitamento de certos assuntos, ou os temas de preferência, né? Eu fico discutindo só questões teóricas, e aí eu evito assuntos que sejam mais práticos. A gente não é tentado a fazer isso, né? Então, assim, até em conversas pessoais, né? Enquanto a gente está conversando trivialidade, a conversa está boa. Quando começa a apertar, aí, peraí, vamos mudar de assunto, esse assunto está desconfortável, né? Então tem uma objetividade. E a subjetividade do pecado, onde está? A subjetividade, na verdade, é uma face da objetividade, mas eu vou diferenciar aqui, que é o quê? É quando eu, em minha mente, na minha cabeça, acredito que uma coisa é condenada por Deus, mas mesmo assim eu tomo a decisão de cometer. Por que eu estou chamando de subjetividade nesse ponto? Porque é possível que algumas pessoas achem que algumas coisas sejam pecados sem ser. Paulo vai explicar isso falando da questão de comer carne sacrificada. Vocês lembram disso, né? E aí ele diz, mas aquele que procede sem fé é pecado. Não é? Então, se a pessoa na sua cabeça acha
que comer aquela carne é pecado e ela come, o que é que ela está fazendo? Ela está conscientemente transgredindo a sua consciência que diz que aquilo é pecado. Aí eu lhe digo, pecou? Sim ou não? Sim. Pecou por comer a carne? Não. Pecou por desobedecer o que acreditava ser a vontade de Deus. Percebe qual é o ponto? É uma questão de disposição no coração. Se no coração ela diz, isso aqui é errado, mas ainda assim eu quero, qual foi o pecado? Não foi a objetividade, mas foi a subjetividade. Foi por acreditar que aquilo é errado e ainda assim fazer, pecou. Aí tem um lado, novamente, vamos voltar aqui, a beleza do bom ministério cristão. Quando nós temos uma boa instrução bíblica, entendemos bem, e já ouvi isso demais, gente, como pastor, nesses 20 anos de pastorado aqui. Inúmeras pessoas que veio e dizem, pastor, tanto tempo que eu estive ignorante, escravo, sofrendo indevidamente. Quando eu conheci o evangelho mesmo da graça, com explicação clara, um peso foi tirado das minhas costas. Porque foram pessoas que conviveram com segmentos, em segmentos religiosos, em que muita coisa foi ensinada para elas como pecado, mas que biblicamente não era um pecado. E ela carregou um jugo, o quê? Como disse o Senhor Jesus, um jugo pesado como os fariseus davam, que nem eles mesmos praticavam. Aí chega o Senhor Jesus e prega o evangelho, e as pessoas dizem, gente, não era aquilo não. Entretanto, enquanto eles estavam naquele sistema, eles estavam pecando, só que esmagados por um sistema opressor. Percebem? Quando nós estamos vendo o evangelho, vendo a palavra de Deus, nós temos que ter esta noção. Por isso nós chegamos em primeiro lugar diante de Deus e diz, Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Versículo 12. Eu preciso do Senhor. Preciso da instrução do Senhor, da clareza do Senhor para avaliar objetivamente a minha vida. Isso também quando você está falando com uma outra pessoa. Não é? Precisamos da graça de Deus. Lembre, é sempre o Espírito Santo quem convence a pessoa dos seus pecados, mas ele não convence de uma maneira alienígena. Ele vai usar a palavra que ele entregou e os instrumentos da palavra, que são pessoas. Então, com graça, sensibilidade, paciência, você deve buscar instruir as pessoas nas verdades de Deus. Ele diz, absolve-me das que me são ocultas. Versos 13 e 14, olha como ele continua falando desse mundo lá do coração. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Eu acho curioso ele falar aqui da soberba no verso 13, porque costuma ser, no ambiente religioso, o problema do religioso. É claro que soberba é um problema humano, né? Não é só de religioso. Um pagão, um ateu, um acadêmico ateu pode ser soberbo pelo seu conhecimento acadêmico, né? Pega o meu currículo lá, se o cara fica, olha assim, quem se compara ao meu? Vai gerar uma soberba. Eu estou dando esse exemplo porque a academia é conhecida por muita vaidade também. Mas vai ter em todas as áreas, né? Certamente na medicina vai ter, né? Esses caras que são muito bons, sei fazer a cirurgia muito bem, e ele fica soberbo por uma qualidade que tem, mas que lhe enche o coração. Pode ter em tudo, não é verdade? Essa praga que é do coração, porque vocês vão de concordar comigo que soberba não é uma dessas ações concretas, não é como roubar uma maçã, não é como atirar numa pessoa, é um pecado lá dentro do coração. E por não ter essa concretude que a gente possa ver, ele pode passar despercebido. E pior, no meio religioso, quando ele diz, também da soberba guarda o teu servo. Quando é que ela se torna um perigo no contexto religioso? Quando eu tenho uma postura ou uma tendência de caminhar naquela postura legalista, por exemplo. Eu tenho uma regra, eu faço uma conferência e dizer, eu estou dentro de tudo isso. Você não. Você, eu vejo, você transgrediu 1.2.3, 2.3.4, né? Você não, mas eu sei. E aí, à medida que nós nos comparamos relativamente, se nós não temos a visão do Evangelho e da graça, a grande tentação de quem é honesto, de quem é sincero, de quem quer seguir, é se tornar soberbo. O cristianismo não vai nesse caminho. Ele vai dizer, olha, o problema do coração é universal. Todo pecado começa no coração. Se nós não cometemos alguns pecados escandalosos, foi a graça de Deus que nos refreou. Mas todos nós temos a consciência de que o potencial da transgressão e do mal há dentro de todos nós.
Há muitos pecados que nós não cometemos, por exemplo, por temor dos homens, não de Deus. Eu gostaria de poder dizer para você aqui que assim, os pecados que eu não cometi na minha vida foi tudo porque eu estava preocupado com a glória de Deus. Mas eu não seria honesto. Tem muitos que eu não cometi que eu estava preocupado com a chinelada da minha mãe na minha bunda. Se eu fizer isso aqui, eu vou apanhar, e não vai ser pouco, não. Eu não estava preocupado com Deus, não. Eu estava preocupado com o castigo que eu ia receber quando eu era menor. Aí depois a gente se torna adulto, só evolui, mas é a mesma coisa. Em vez de ser a chinelada da mãe, é a chinelada do Estado, da Receita Federal, a chinelada no bolso, são as outras chineladas que vêm pela vida. Percebe? E aí, se nós não atentamos para isso, nós perdemos de vista essa natureza do coração. E por fim, versículo 14, ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Sejam elas. Queridos, eu vou concluir este estudo de hoje, vou dar um espaço para perguntas. Eu percebi que das últimas vezes eu estava levando até o limite a aula aqui, algumas pessoas queriam falar algo, com a leitura de um texto que foi compartilhado por um amigo meu, colega, o reverendo Rogério Bossinger. Essa semana ele compartilhou no grupo dos pastores, um texto de um dos autores que tem sido uma leitura necessária, útil e recorrente, minha e lá em casa também, que é o Paul Tripp. Paul Tripp é um pastor presbiteriano norte-americano da PCA, que tem se destacado no aconselhamento bíblico. E ele é muito honesto naquilo que ele fala, apresenta uma teologia confessional muito clara. Quem conhece um pouco a fé reformada, os nossos símbolos de fé, percebe claramente o conceito por trás das palavras dele. Ele não fica citando, abrindo aspas e fechando, mas você consegue ver a verdade que foi sistematizada, mas com uma capacidade magistral de pegar isso aqui e aplicar na vida, nos relacionamentos, nas circunstâncias da vida, que é o grande desafio nosso, né? Pegar essas verdades de Deus e aplicar. E aí ele escreveu um texto, o reverendo Rogério, que aqui está, compartilhou com os pastores, eu leio falando sobre essa abordagem de coração. E leio isso para concluir por quê? Porque hoje, sendo o nosso tema sondando o coração, eu queria que você tivesse de vista que anunciar o Evangelho é, acima de tudo, focar no coração. As outras abordagens, os ensinos, sabe, os pontos de transgressão, os sentimentos são fáceis, mas o propósito, acima de tudo, é que a pessoa, nós e o outro, tenhamos o nosso coração voltado para Deus, né? Ele diz assim, o título é: o cuidado de Deus e as ansiedades e desconfianças do coração humano. Gostaria de dizer que meu coração está descansado, mas não posso. Gostaria de afirmar que eu descanso no cuidado de Deus, mas não descanso. Gostaria de declarar como minha fé é firme, mas ela não é. Queria que o temor fosse coisa do passado, mas não é. Seria ótimo saber que tenho firme confiança, mas não tenho. Queria não desejar ser o meu próprio soberano, mas eu desejo. Anseio ter descanso ininterrupto nas mãos do amor de Deus, mas não tenho. Almejo enfrentar dificuldades sem discussões ou dúvidas, mas não enfrento. Queria nunca ter questionado o bom plano do Senhor, mas eu questiono. A luta é melhor do que antes, mas não acabou. Meu descanso é melhor do que anteriormente, mas ainda não é completo. Meu coração anseia por um sossego maior do que nos primeiros dias da fé, mas a inquietação ainda chega. Tenho visto tu fazeres, Senhor, o que eu não poderia conceber, mas eu ainda duvido. Tenho profunda admiração pelas provisões da tua graça, mas a ansiedade ainda vem. Tenho me submetido à tua vontade, mas eu ainda me rebelo.
Descansando em teu perdão e confiado em teu poder, eu venho a ti em oração. Com um coração carente que anseia por teu auxílio, eu oro. Ajuda-me, Pai, hoje, a desapegar-me da minha necessidade de sempre entender. Capacita-me a viver em paz quando não sei o que vai acontecer. Ajuda-me a ter um coração tranquilo quando a oposição é grande e tudo o que eu tenho é o Senhor. Cuidado com as emoções e o engano do coração. Não é? Colocou o reverendo Rogério para nós, os colegas. Né? Bom dia, ele termina assim, repassando. Obrigado, viu, reverendo, pelo texto. Muito bom. Não foi um livro, foi uma citação, depois você pergunta para ele de onde é. Mas é um tipo de abordagem muito comum na literatura do Paul Tripp. O que é que nós percebemos aqui? A graça do Senhor é a única solução para pecadores como nós. Quando nós nos arrependemos e cremos em Cristo, ela começou a operar, mas ela não concluiu ainda. Às vezes a gente vive uma crise como evangélico de querer mostrar para os outros como se a gente já tivesse superado tudo. Isso não é honesto, nem é verdadeiro. O verdadeiro cristão consegue olhar para a sua vida e ver efeitos da graça de Deus, da presente graça de Deus, e dizer, olha, muita coisa já aconteceu. Mas somente pela graça do Senhor é que nós temos a capacidade de reconhecer também, mas ainda tenho lutas nessas áreas. Porque, preste atenção, não existe nenhum progresso espiritual diferente disso. Diferente disso, só há arrogância, superficialidade da fé, indiferença ou o contrário, cinismo. Cada qual leva a vida desse jeito mesmo, porque o negócio não terminou, então vamos viver de qualquer maneira. Mas com Cristo Jesus nós experimentamos uma realidade em progresso. Vamos orar ao Senhor, aí depois se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente comenta também. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, te rendemos graças pela Tua palavra, pelo Evangelho da salvação. Rogamos, ó Deus, que Tu nos ajudes. Como diz o salmista, Senhor, sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau. Ajuda-nos, ó Senhor, pela ação do Teu Espírito e a verdade da Tua palavra, a termos o nosso coração sondado por Ti e a conseguirmos enxergar como nós temos reagido mal às lutas da nossa própria vida e à realidade da vida. Ajuda-nos a encontrarmos a graça que Tu nos ofereces e que é suficiente em Jesus Cristo, para nós mesmos. De tal maneira que, experimentando o consolo, a alegria e as bênçãos da redenção, comuniquemos com paciência e empatia àqueles que estão próximos a nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a enxergar a realidade com a luz do Evangelho e a dirigirmos a nossa vida na certeza da Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.